4 anos de Trump teve a paz. Não teve a paz. Ele estava plantando a semente de uma guerra gigantesca. Só empurrou para debaixo da pete. Todos, não só ele, mas todos os presidentes americanos plantaram essa semente da guerra com a Coreia do Norte e com o Irã. Todos fizeram isso. E lá no passado com o ISIS, formando o ISIS, o Osama, armando todo mundo. Aí você vai falar assim, vai dar um problema mas então, mas então, assim, o mundo é um lugar instável de guerras. É. Por que é? Porque simplesmente você tem um monte de gente maluca, um monte de ditador, um monte de teocracia fundamentalista. Você tem... não tem um monte de teocracia, mas se você tem teocracias fundamentalistas, você tem grupo terrorista, fundamentalista, dinheiro, suicida, né? Você tem ditador autocrata, imperialista, você tem um monte de gente doida, você tem dinastia de doido, você tem um monte de maluco que querem conquistar as coisas na base da força. Se não tiver alguém disposto a usar força, nós não teremos paz, nós teremos guerra e em algum momento a gente vai ter que sucumbir para esses caras. Então, a ideia de que a gente vai olhar para a paz, a gente não pode olhar durante 4 anos. E eu sempre explico isso. Não, mas quando o Trump estava no poder, não teve guerra. Quando que a Rússia começou a sua ofensiva? 2014. Pois é, então, verdade. 2014, né? Que coisa, gente. Invadiu. Mas o Trump fez a Rússia não entrar em guerra. Não. Entendi. Quer dizer, verdade. Tipo, assim, não é desse jeito. Nenhum presidente americano vai impedir os movimentos do Putin. Você precisa contrapor os movimentos do Putin. Nenhum presidente americano vai conseguir impedir a ação da China comunista. Não vai. Não vai. A China vai se mobilizar e vai avançar. A China está se preparando para isso. Ela já tem a maior frota, não tem? A maior marinha do mundo. Maior número de embarcações. Exército, não? Talvez em número de pessoas ela possa ter o maior, na hora que convocar, porque a população é gigante. Mas a gente não pode só olhar para o número, a gente tem que olhar para a qualidade. Claro. Tipo, a China tem um porta-aviões operacional, o segundo e o terceiro em treino, em teste. Os Estados Unidos tem 11 porta-aviões nucleares operacionais e está operando porta-aviões há mais de um século. Então não é simples você construir um porta-aviões. Construiu. Você sabe operar? Você testou ele em batalha? Você já foi para a guerra com um porta-aviões e ele funcionou? Os Estados Unidos está fazendo isso, há muito tempo. E aí tem um outro problema. Aliás, esse é um outro parênteses interessante com a ideia. Os Estados Unidos não tem que ir para a guerra. O que garante que os Estados Unidos é a maior potência militar não é só porque ele gasta em defesa e tem os melhores equipamentos militares. É porque ele tem a força militar mais bem treinada e mais experiente em batalha. Como é que você ganha experiência em batalha? Batalhando. Acordando todo dia e indo pra guerra. Ir para a guerra tem um propósito. As pessoas acham que tipo, a paz ela é uma condição de escolha só. A paz ela não é uma escolha humana. Ela é uma consequência de um processo de muita guerra. Ela não vem do nada. Senão, você não está preparado para lutar. E aí, quando aqueles lobos vierem, você vai ser um cordeirinho, uma ovelha, uma comida deles. Você vai ser destruído por eles. Então, você tem que estar preparado. O que faz os Estados Unidos estar preparado? De tempos em tempos, ele está travando guerras. Uma das grandes conversas e discussões sobre os conflitos do futuro e a ascensão da China e a questão de Taiwan os militares chineses, apesar de estarem gastando todo o dinheiro que estão para se equipar, eles têm proeficiência, eles têm condições de travar uma guerra? A gente sabe se eles são bons de guerra? A Rússia, que tinha uma imagem muito mais durona, mais sólida, está tendo uma dificuldade, assim, está passando um aperto na Ucrânia imenso. E isso que são os russos, que travaram muito mais batalhas, têm uma experiência
uma escola militar muito mais moderna, né? Não estou falando da China antiga, estou falando da China atual. Então a China tem um questionamento, que é uma vantagem para o Ocidente, caso confronte a China. A China realmente vai saber lutar? As tropas chinesas vão ser competentes? Elas vão ser bem-sucedidas na hora da realidade? A gente sabe que as tropas americanas são, e mesmo assim levaram um couro, ou se deram mal em vários conflitos recentes. Mas, desculpa, aprenderam um monte. Foi reescrito o manual de contra-insurgência do exército americano na invasão do Iraque. Generais americanos reescreveram o que é o manual de contra-insurgência. Estados Unidos aprendeu um monte com contra-insurgência. Por que Israel é tão efetiva militarmente? A cada 2 anos está lutando com seus inimigos, está em guerra de novo. Entendeu? É como qualquer coisa na vida. Treino. A gente tá falando aqui do treino, você não treina, Gil, vai lá, nunca treina. Você vai entrar no tatame 1 ano depois. Vai quebrar o pé. Desculpa, você vai se dar mal. Pô, não tem jeito. Você vai acontecer, você não vai ter a performance que você tem. Você precisa treinar. Exercício militar não é guerra. Então não é de todo mal, dado que a gente vive num contexto, num ambiente que as guerras continuarão existindo, não é de todo mal a maior potência do mundo, que defende os valores mais importantes para a civilização humana, que são os valores de liberdade, de Estado de Direito, de coisas que a gente acredita de democracia, estar preparada para lutar. Estados Unidos entrar em guerras não é uma coisa assim só catastrófica. É uma coisa necessária para que ele esteja pronto para as batalhas que vão vir. Mas aí voltando, que esse foi só um parênteses, né, da utilidade de você também treinar e entrar em guerra. Mas voltando para a questão do Trump, dos americanos, dos presidentes americanos, o processo da China, eu estava falando disso. A China, ela está se preparando para o que ela está se preparando. Aí você me perguntou do tamanho da marinha e tal. Mas antes disso, o meu raciocínio era: a China está se preparando para assumir a posição que ela tem no mundo? Não é há 2 anos. 40 anos. Os chineses, eles seguem a doutrina militar e estratégica de Sun Tzu, Arte da Guerra. Existem 2 grandes pensadores de estratégia militar, um oriental e um ocidental. Existem vários outros, mas esses são os 2 pais. Sun Tzu, pensamento oriental, e o Clausewitz, que é o pensamento ocidental, prussiano. Os chineses, e o Sun Tzu são Sun Tzu. Uma das frases mais repetidas e conhecidas do Sun Tzu é: o ápice da estratégia é ganhar a guerra antes dela começar. Como é que você ganha a guerra antes dela começar? Você se prepara, você fica tão forte, tão grande, você dá os seus passos e os seus movimentos no tabuleiro de uma forma tão estratégica que você dá um checkmate no seu adversário sem precisar lutar. Ou seja, a China, ela tem uma visão de tempo diferente do que os idólatras, fanáticos, cegos, apaixonados por político de estimação do Ocidente. Eles olham para o mundo numa escala de tempo totalmente diferente. Eles estão se preparando há 30, 40, 50 anos para o momento que eles serão a grande potência do mundo. Com certeza. E não é 4 anos ou 8 anos de um presidente americano que vai romper com esse caminho, a não ser que você esteja disposto a ir lá e destruir aquele projeto daquele governo e não do país. Porque tem essa diferença na China. Existem os chineses e existe o Partido Comunista que domina, que é o regime. A mesma coisa no Irã. Existem os iranianos e existem os ayatollahs que dominam o país. Se você quiser acabar com esse projeto chinês de 50, 100, 150 anos, se for necessário, você precisa ir lá e derrubar o Partido Comunista Chinês. E o Ocidente, de certa forma, tinha uma estratégia para fazer isso.